Amigos, cá estamos de volta com mais um programa da série Admirável Mundo Novo. No programa da semana passada, eu tive a oportunidade e a grande satisfação de entrevistar a psicoterapeuta Luciana Boing, psicóloga de formação e com um bonito currículo para comprovar que ela é muito interessada nesse estudo e também anos e anos e anos de prática em consultório, o que faz dela uma profissional experiente. Tratou-se no programa da semana passada sobre a ansiedade, mas é lógico que essa é apenas uma das facetas do seu trabalho, existem outras coisas. E hoje nós vamos falar sobre, na psicoterapia, o que é que as pessoas procuram resolver quando buscam um profissional de psicologia, que áreas, e também um trabalho específico que ela, em parceria com a nutricionista Maria do Carmo Martins, estão realizando em conjunto, que se criou o termo reeducar. E reeducar o quê? A mente e o corpo, para que as escolhas que a gente faça com a mente repercutam diretamente e beneficamente no corpo. O assunto é palpitante e é para falar sobre isso que eu trouxe novamente a nossa amiga Luciana Boing. Luciana, de novo nós dois, olha só que coincidência. Estamos aqui porque, olha, eu estou morrendo de curiosidade. Me diga o que é que eu estou fazendo de errado nas minhas escolhas, porque eu confesso que eu não estou muito satisfeito com a minha barriguinha. Eu estou parecendo uma lontra grávida. E me ajude, vamos lá, o que é que você pode me dizer, amiga? Antes você me falou que não fazia atividade física. Então começa por aí, uma caminhada. É mesmo. Né? Olha, vou te contar uma coisa. Há alguns anos atrás, eu fiz a pé o Caminho de Santiago de Compostela. Isso é muito bom. E em 33 dias, eu caminhei 1000 quilômetros. E depois disso, a minha barriga misteriosamente sumiu do mapa. Acho que eu deixei em algum ponto do caminho. E eu estava com uma barriguinha de tanquinho, tinha até os gomos da musculatura e tudo. E eu perdi 10 quilos. Mas então, caminhar é um exercício excelente para perder peso. Então, mas de lá para cá, eu mergulhei no trabalho e nos pratos de guloseimas, e aí pronto, me viciei. Eu tenho que me reprogramar, tá sentindo? Sim, com certeza. Quem sabe você não me ajuda, você e a tua amiga aí. Então, tá certo. Me conte, amiga, que programa é esse que vocês chamam de reeducar, que é bem sintomático esse nome? Sim. O Reeducar é um programa de reeducação alimentar. O nosso subtítulo, a gente tem um folder, e o subtítulo é Emagrecimento para as 4 estações. Por quê? Porque a ideia do Reeducar é que o emagrecimento ou a manutenção do peso, a manutenção da saúde, seja resultado de um processo de reeducação a longo prazo. E não resultado de uma dieta que a pessoa faz, perde peso, mas como ela não teve uma mudança de dentro para fora, ela vai ganhar peso logo em seguida e isso é extremamente prejudicial. A gente sabe que hoje a obesidade é um problema sério. No Brasil já é considerada epidemia, assim como nos Estados Unidos há muito mais tempo. E uma das grandes razões da obesidade, além da vida moderna, do estresse que as pessoas vivem hoje, é justamente a questão da alimentação e esse efeito sanfona. As pessoas ganham, perdem peso, e isso traz consequências bem graves para a saúde. Eu noto que realmente eu conheço muitas pessoas que fizeram tratamentos drásticos. Sim. E que realmente, na base do fecha a boca, não como,
não bebo, não faço nada, só respiro, perdem peso naturalmente. Sim. Mas volta. E a pessoa fica, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Tenho casos de conhecidos que fizeram o famoso... A cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica. Também perdem. Sim. Inclusive eu tenho uma grande amiga, já uma senhora, que fez, e ela gulosa, bem gulosa, aí ela tentou, eu assisti, ela tentava comer um pouco mais, o estômago não aguentava, aí ela devolvia, era algo, ela sofria com isso e tudo. Aí de tanto ela passar mal por causa que ela enchia demais o estômago e o estômago não tinha espaço, ela acabou se reprogramando e se acostumando. E aí, bom, foi. Mas alguma coisa aconteceu que aos pouquinhos ela foi enchendo de novo cada vez mais o estômago e o estômago começou a se dilatar, sei lá o que aconteceu. Sim, e ela, apesar da cirurgia, ela engordou de novo. E isso é um grande risco, né? Porque quando a pessoa faz a redução, o estômago fica menor e quando a pessoa volta a ganhar peso, o estômago se dilatando, as paredes dele vão ficando mais finas. Isso pode trazer um risco muito sério, até de morte. Pois é. Então, eu quando olho para essa pessoa, eu fico achando, ela está com a espada de Damocles em cima da cabeça dela, né? Sim. Presa por um fio, e a espada é pesada. Se cair, fura a cabeça dela. E a gente fica com aquela preocupação sempre, puxa, será que a fulana está bem? Será que a Beltrana está bem? E assim por diante. Sim. Então, estou vendo que realmente tem que ser um trabalho combinado entre mente e corpo. Isso, essa é a ideia do Reeducar. Então, o Reeducar surgiu como uma demanda da Maria do Carmo, que é nutricionista. Ela é nutricionista clínica há muitos anos e ela sempre tinha a mesma questão no consultório dela, que as pessoas vinham depois de um tempo, não conseguiam levar adiante o plano alimentar e referiam que não tinham conseguido porque estavam muito ansiosas, porque tinham um problema na família, porque não estavam bem no seu trabalho, nos seus relacionamentos, enfim. E ela não sabia o que fazer, porque ela não era dessa área. Então ela começou a trabalhar em parceria com psicólogos há muito tempo. E quando ela veio para Florianópolis, isso já faz algum tempo, ela procurou alguém para trabalhar com ela e me encontrou. E aí a gente montou o programa, isso faz 5 anos que ele acontece, e hoje ele tem assim uma configuração bem diferente do início, mas a ideia continua sendo a mesma, que nós possamos em conjunto ajudar o paciente a levar adiante um plano alimentar, uma reeducação alimentar, porém, cujas metas desse trabalho sejam ele fazer mudanças efetivas e definitivas na vida dele, que ele consiga incorporar esses novos hábitos, e não somente incorporar porque ele sabe que tem que perder peso, ou porque ele sabe que tem que ficar bem, mas porque ele quer ficar bem. Então, assim, a gente foca muito na questão do prazer, assim, que a pessoa tem que fazer aquilo porque ela quer, porque ela deseja, e aquilo tem que ser prazeroso para ela. Diferente de quando a gente faz uma dieta. Só de falar de dieta, eu não gosto de dieta. Esse termo, fechar a boca, eu odeio, porque ele é muito restritivo. Então, pensar em dieta, pensar em fechar a boca, já lembra restrição, sofrimento. E o que isso acontece no nosso cérebro? A nível cognitivo, a gente recebe já como uma mensagem negativa, a gente já tem uma resistência natural, e mesmo que a gente vai fazer, o nosso cérebro está só esperando terminar para poder ter prazer. Então tem essa questão do prazer que é importante, e claro, tem a questão fisiológica, assim, né? Quando a gente tem uma restrição alimentar, o nosso cérebro interpreta que a gente está passando fome, né? Porque algum tempo atrás o ser humano tinha que lutar pelo alimento. Hoje em dia a gente não precisa mais lutar pelo alimento, né? Tem abundância de alimento. Então o nosso cérebro continua pensando assim, agindo dessa maneira. Se a gente fica um período grande sem comer, ou a gente reduz muito a quantidade de comida, para ele é como se nós estivéssemos passando fome. Ou seja, tudo que a gente for comer, dali para diante, tem que ser reservado, tem que ser acumulado em forma de gordura, para que a gente possa ter reserva para um período de restrição. Então, não é legal a restrição.
Acredito que não, principalmente por uma pessoa com o temperamento rebelde que eu tenho, né? Então, eu sou meio assim do tipo, ai governo, sou contra, síndrome do espanhol, né? E, eu, por exemplo, tem que fazer dieta, tenho, tá, eu vou fazer, aí eu começo muito bem, 2 horas depois eu passo, estou com uma fome, eu vou fazer um lanchezinho, e como tudo que eu não posso. Então, o que eu consegui perder de calorias lá, comendo tudo saladinha, coisa e tal, tereré, vai repor depois. Pronto, eu já compenso com não sei o quê. Sim. E ainda por cima, como eu levo uma vida muito atuante no campo profissional, não me sobra tempo de fazer exercício, né? Então, na realidade, eu deveria caminhar 1 hora por dia e fazer exercício 1 hora ou 2 por dia. E hoje eu não posso por isso, amanhã não posso por aquilo, e o tempo vai passando e eu não estou fazendo exercício. Eu me cobro, mas eu digo, bom, eu vou me compensar fazendo um bom lanche. Pronto, lá se vai... Esse é o ciclo no teu cérebro, né? O ciclo da compensação, da culpa, do arrependimento, todos esses sentimentos, eles estão ligados com a questão da alimentação. Quando a pessoa, como você deu o exemplo, né? A pessoa, por exemplo, ela come alguma coisa, um alimento muito calórico, ela sabe que não poderia comer porque ela já está com excesso de peso. O que vem logo depois? Sentimento de culpa, arrependimento. Mas eu não deveria ter comido, né? Eu já estou acima do peso. O que vem depois? Pensamentos autodesqualificantes. Mas eu estou muito gordo mesmo, eu estou muito gorda mesmo, não vou poder usar aquele vestido no Natal, sei lá. O que vem depois? A autopunição. Então, já que eu enfiei o pé na jaca, o que custa, né? Comer mais um pouquinho. Aí o comportamento a seguir vai ser reforçado por esse ciclo. A ideia é inverter esse ciclo, fazer um ciclo permita virtuoso. Que eu lhe faça uma pergunta muito pessoal. Você é gulosa? Já fui mais. Hoje não sou. Quando eu era criança, eu era mais gulosa. Eu adorava guloseima, adorava doce, adorava. Então você se reprogramou. Na verdade, sim. Eu sempre gostei de fazer atividade física, né? Desde criança, assim, pratiquei esporte, sempre gostei realmente da atividade física. Isso me ajuda muito. Quando eu comecei a trabalhar com reeducação alimentar, eu estava 4 quilos acima do meu peso. E eu estava um pouco incomodada com esse pé. Claro, toda mulher quer perder 2 quilos, eu queria perder 4. E aí, quando a Maria do Carmo me convidou, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta com ela. E aí eu fiz a minha própria reeducação alimentar. Eu perdi aqueles 4 quilos e isso já faz 3 anos que eu mantenho o meu peso. Eu voltei a ter o peso que eu tinha com 20 anos de idade. Isso foi muito bom para mim. E foi sofrido ou você tirou de letra? Não foi sofrido, porque a ideia do reeducar é que não seja sofrido. Né? Agora, acho que a principal questão de fazer uma reeducação alimentar é lidar com a ansiedade. Por quê? É que as pessoas querem um resultado imediato. Eu perdi esses 4 quilos ao longo de 1 ano. 4 quilos tem pessoas que perdem em 1 mês. Eu também teria perdido em 1 mês se eu quisesse. Se eu me obrigasse, né? Mas eu não queria perder em 1 mês, eu queria perder em 1 ano. Porque já faz 4 anos que eu perdi esses 4 quilos e eles não voltaram. Né? Eu eliminei esses 4 quilos e eles não voltaram. Então, o que eu fiz em 1 ano? Eu mudei a minha alimentação. E isso foi muito importante, porque eu gosto muito de passar pela situação que eu vou propor para o meu cliente, para o meu paciente. Sim. Então, como eu também queria perder peso, para mim foi interessante fazer esse processo de reeducação alimentar. Isso me deu, inclusive, instrumentos a mais para poder trabalhar com as pessoas que chegavam para mim e diziam: mas eu não aguento ficar sem comer um chocolatinho. Se eu pensasse, eu também não aguento, como é que eu ia ajudar aquela pessoa, né? Então, eu tinha que passar por esse processo também. Estão vendo, amigos telespectadores? Um depoimento que dá para pensar. Eu estou começando a pensar que eu tenho que tomar o exemplo dela. Né? Não quero... Bom, eu também, na realidade, para perder peso, não é peso que eu tenho que perder. Olha, eu quando fiz, já comentei, quando fiz o caminho, eu perdi 10 quilos em 33 dias. Meu Deus, aquilo... Mas também eu caminhava 30 quilômetros por dia, então é muita coisa. E hoje eu não tenho tempo de caminhar 30 quilômetros por dia,
não dá. Meu passo cruzeiro é 4 km por hora, então para eu caminhar 30, 32 km são 8 horas. Eu não tenho tempo de ficar caminhando 8 horas. Mas nem tem necessidade, né? Não Se você fizer uma hora de atividade. Para perder em 30 dias, tá, 10 quilos. Eu gostaria de perder o quê? Uns 3 quilos, 4 no máximo, para chegar a um peso compatível com a minha altura. Então, agora, a idade, esse negócio todo, criou aquela capa de gordura aqui, né? Quer dizer, tudo bem. Isso é o que a gente precisa perder, porque dizem que essa barriguinha aqui, ela é prejudicial à saúde. Então, sim, vamos lá, tem que fazer exercício. Eu estou até pensando em fazer bastante abdominais para ajudar a queimar essa gordura da barriga. Acredito que com uma reprogramação, né, mental, aliás, uma desprogramação e uma reprogramação, porque tem que desprogramar o que eu estou acostumado a fazer. E tenho que reprogramar o que eu tenho que me acostumar a fazer. Sim. E mais com o exercício, eu acredito que em 1 ano, tranquilamente, eu possa perder minha barriga. Com certeza. Aí vai ser a alegria dos alfaiates, porque eles vão ter que recortar todas as minhas calças, né? É por aí. E como é que funciona o trabalho do Reeducar, na parceria que você tem com a doutora Maria do Carmo? Sim, o Reeducar ele funciona da seguinte maneira. É um programa que ele tem ciclos de 3 meses. Esses ciclos são independentes. A cada 3 meses, o paciente tem 12 encontros, 12 sessões. São encontros semanais e são encontros intercalados com a profissional da psicologia e da nutrição. Então, o paciente está sempre em contato semanal com uma de nós duas. Claro que com a nutricionista, ela vai trabalhar com o paciente o plano alimentar, as escolhas que ele tem feito, as substituições, enfim, a questão nutricional. E quando o paciente tem consulta, tem encontro com a psicologia, no caso comigo, o que eu vou trabalhar? Eu vou estabelecer com aquela pessoa que dificuldades, que sentimentos, que emoções ou situações na sua vida possam atrapalhar essa mudança alimentar. Então, ele vai receber um plano alimentar. Se ele seguir aquele plano, ele vai eliminar peso ao longo do tempo. Esse plano é um plano que ele não tem restrição, é um plano de se alimentar de 3 em 3 horas, da maneira como deveria todo mundo fazer, né? Seguindo a pirâmide alimentar, enfim. Só que as pessoas muitas vezes não conseguem, sabem o que fazer, mas não conseguem colocar em prática. E aí o que eu faço? Estabeleço com o paciente que dificuldades, o que dificulta para que ele leve adiante aquela mudança na alimentação dele. Todos os aspectos, assim, aspectos práticos, mas principalmente os aspectos emocionais. E aí eu mapeio esses aspectos e aí eu trabalho com esses aspectos numa técnica chamada EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. EMDR é uma abordagem nova, ela é nova na psicologia, tem 20 anos na psicologia, e eu estou fazendo essa formação recentemente. Estou terminando em março de 2016. E com essa ferramenta é possível reprogramar crenças negativas e também experiências que a pessoa tenha tido. Eu vou focar na questão da alimentação, Sei. mas eu vou fazer essa reprogramação com o paciente para quê? Para que fique mais fácil ele levar adiante o plano que a nutricionista vai sugerir. Olha, MDR, eu vou ficar de olho nisso. Eu sei que tem um sitezinho que fala sobre esse assunto na internet, né? É a Associação Brasileira de MDR. Me chamou a atenção, vou começar a pesquisar. E isso é bem interessante. A verdade é que se a gente tem algum tipo de problema, todo problema em princípio tem solução. É você ter interesse em resolver o problema e sair pesquisando. Então, vou pesquisar. Eu estou com um probleminha que eu digo, não está me agradando essa barriguinha. Vou resolver, mas de que maneira? Não vou chegar no médico e dizer, doutor, estou com um problema, me cure. Não é assim. Você tem que ir atrás. Então, nesse você tem que ir atrás, eu vou para o Google e EMDR.
e vou atrás para saber o que é isso, como funciona, bate com a minha maneira de ser, não bate, e aí me aproximo de quem sabe. Nossa amiga aqui está se transformando numa especialista, por que não procurar a ajuda dela? Eu não sei nada, ela sabe. É por aí que vai. Pensem na possibilidade de que, se vocês não estão satisfeitas com a silhueta física que vocês têm e querem voltar a ter uma silhueta compatível com quem vocês são, procurem pela doutora Luciana, ela está aí para isso. Então, amiga, e basicamente, quanto tempo leva, digamos, um tratamento levado a sério, na parceria que você tem com a Maria do Carmo e você dando o apoio psicológico, mais ou menos, em média? Sim, os módulos são de 3 meses, como eu falei, né? A gente Sim. propõe que a pessoa trabalhe por 9 meses, mas meses. não é necessário que seja 9 meses para todas as pessoas. Algumas pessoas fazem o primeiro módulo, que é de 3 meses, e seguem numa boa, né? Até em função do quanto elas estão acima do peso. Tem pessoas que precisam de 2, de 6 meses, no caso. E tem pessoas que fazem os 3. Em geral, essa mudança, ela acontece nos primeiros 3 meses, ela acontece nos primeiros 3 meses e ela é consolidada nos próximos 6. Sim. Né? Ao longo de 9 meses, a pessoa consegue fazer a mudança, consolidar, e a nível cognitivo, aquilo passa a ser algo automático e sem sofrimento, que é o mais importante. Por isso a ideia dos 9 meses, mas os módulos são independentes, a pessoa não precisa fazer 9 meses, ela pode fazer 3, parar um tempo, depois voltar a fazer mais 3, ou ela pode seguir, ou pode fazer só 3. O importante é que ela leve aquilo adiante. A gente sempre mantém contato com o paciente depois, caso ele não volte, né, fazer o segundo módulo ou o terceiro, para que ele tenha essa possibilidade de retorno a qualquer momento. Só gostaria de abrir um parênteses, se alguém for procurar sobre EMDR, eu aconselho não procurar no Google, mas sim na Associação Brasileira de EMDR, porque para ter informações mais precisas. Porque, mas é o que as pessoas aí ele falam. dá todos os endereços, deve estar a associação, né? Sim. Mas, olha, pela explicação que você me dá, eu estou associando a imagem, né? Que, gente, se vocês não estão gostando de vocês querem um novo vocês, simples, 9 meses para nascer um novo você, né? É quase um parto esse negócio. Então, olha, amiga, fico realmente impressionado com tudo isso que você me disse. Já combinamos aqui que, oportunamente, eu vou convidar a tua associada, a Maria do Carmo, porque eu também já ouvi a parte da reprogramação e da desprogramação. Sim. E agora eu também gostaria de ouvir a parte da prática de, tá bom, a Luciana vai me desprogramar para depois me reprogramar. E a Maria do Carmo vai dizer como usar na prática essa programação. Sim. E desprogramação e programação. A desprogramação dizendo isto e aquilo tu não pode comer. Agora, isto, você não só pode, como deve comer. Aí a decisão final, lógico, não são só vocês duas, é um triângulo, entro eu, no caso, por exemplo, eu tenho que conjugar o verbo eu quero ou não fazer. Se eu quiser, bom, durante 9 meses eu vou ficar grávido. E daí? E daí que daqui a 9 meses eu acho que, através da orientação delas, vai haver um novo Jaime Dalmau na praça, sem barriga. Agora, se eu disser não, vocês vão se acostumar a me ver com essa barriguinha aqui na emissora. Olha, achei muito interessante tudo isso que você me disse, amiga, e eu acredito que você e a Maria do Carmo estejam fazendo um trabalho de utilidade pública e de muita valia para o público em geral, porque não é a primeira pessoa que me diz que não é só fechar a boca, é muito mais do que isso. Sim. E vocês estão sendo éticas, mostrando que é fechar a boca metade, a outra metade
está aqui dentro. E você, nessa parte, auxilia, o que parece, bastante. Inclusive, a tua própria especialidade em angústia, você vai ajudar a pessoa a se livrar da angústia que a impele a comer compulsoriamente. A ansiedade, sim, sim. Então, eu acho que vocês estão fazendo um bonito trabalho. Tenho que te parabenizar, você Obrigada. E a Maria do Carmo, que ainda não tive o prazer de conhecer. Mas eu quero que vocês oportunamente voltem aqui ao programa para contarem mais novidades do que vocês estão fazendo em termos profissionais. Sim. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero dizer que com pena, porque na realidade eu ainda tinha mais perguntinhas para fazer, mas fazer o quê? Não vai faltar oportunidade e eu vou guardar essas perguntas que eu vou te fazer na ocasião apropriada. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada Foi também. um prazer te conhecer. Sucesso para você e sua parceira. E até a próxima, se Deus quiser. Espero que não demore. E aos amigos telespectadores, aí embaixo, no ecrã da televisão, está como encontrar essa nossa amiga, doutora Luciana Boing. Telefone e Facebook, e-mail, etc, etc. Que vocês tenham uma ótima semana e mais uma vez marcamos nosso encontro para daqui a 7 dias, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Um grande abraço e até a próxima.